A edição de hoje vai ser especial e o tema será sobre saúde. Acompanhe entrevistas sobre catapora, herpes e coluna vertebral. Quais os cuidados, como prevenir e dicas dos profissionais da saúde. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Itagres Revestimentos Cerâmicos. Olá, você está assistindo o programa Você Sabe Fazer. A edição de hoje será somente com o tema saúde. Veja só. Falaremos agora com o Dr. Edmundo Filho sobre a varicela, mais conhecida como catapora. Dr. Edmundo, o que é a doença varicela? Varicela é a doença infecto-contagiosa mais comum na infância. A maioria das vezes é benigna, mas ela pode ser fatal. E quais são os sintomas dessa doença? A varicela é uma doença que se caracteriza por febre, mal-estar e bolinhas no corpo, principalmente na face, no tronco, no couro cabeludo e menos nas extremidades, que evoluem rapidamente de uma manchinha até bolinhas que rompem, viram feridas e crostas, secam e a doença normalmente vai embora. E como que ocorre a transmissão? A transmissão da varicela acontece normalmente através das vias aéreas. Quando a gente está falando, a gente cospe gotinhas que podem contaminar aquela pessoa que está próxima. E através do contato direto com objetos recém-encostados na pele de pacientes que estejam com as lesões vivas em fase de transmissão. E como que é realizado o tratamento? O tratamento da varicela, quando ela não complica, é sintomático. Medica-se a febre, banhos frequentes, uso de alguns produtos para tirar o prurido, a coceira, que é uma característica muito importante da doença, e mais nada. O problema da catapora, da varicela, é quando ela complica, e ela exige tratamentos bem mais cuidadosos, com necessidade de, às vezes, internação e procedimentos muito apurados, porque ela pode levar ao óbito. E como a pessoa ela pode se precaver? A varicela, desde 2013, foi introduzida como uma vacina do Plano Nacional de Imunizações. Ela já existe nas clínicas particulares há muitos anos. A primeira vacina foi feita em 1964 e ela é feita a partir de 12 meses, com um reforço de 3 meses após a primeira dose, então com 15 a 24 meses para as crianças, e nos adultos a varicela pode ser feita quando houver exposição em 2 doses com intervalo de 30 dias. Não se faz vacina de varicela para gestantes. Qual é o maior período de incidência da doença e por quê? Normalmente o período de incidência são os períodos que antecedem o inverno e que são posteriores ao inverno. Então no outono e na primavera a gente vê mais casos, mas os surtos aparecem durante o ano inteiro. E o consumo de líquidos como sucos, água, elas podem ajudar no tratamento? Sem dúvida, uma boa alimentação faz parte na recuperação de todas as doenças, não só da varicela. Depois de infectado, quanto tempo dura a doença em média? Depois que você pega a doença, que você é infectado, você tem um período de incubação que dura aproximadamente 14 a 16 dias, e o período de estado de doença com as bolinhas e com as crostas até secar dura um período de aproximadamente 7 a 14 dias. E ela é contagiosa enquanto existirem lesões ativas. Quando as lesões secarem, não acontece mais nada, você não transmite mais a doença. E é possível uma pessoa pegar a catapora pela segunda vez? É possível. A gente lê nos livros textos que ela dá imunidade permanente, mas isso não é verdade. A gente viu em algumas situações
pacientes vistos com o diagnóstico pela segunda vez da varicela. E gestantes devem tomar mais cuidado? E por quê? As gestantes devem tomar um cuidado muito redobrado, porque se a varicela ou a catapora acomete uma gestante, o seu feto pode ter uma embriopatia fetal extremamente grave, e essa doença vai ser grave durante o início da gravidez e principalmente perto do neném nascer, com lesões e sequelas gravíssimas que podem inclusive levar a criança ao óbito. E se não tiver ter pego aí na catapora, vale tomar a vacina já? A prevenção é a única forma de a gente evitar a doença, e o grande problema da prevenção da varicela é que ela também ajuda a começar a prevenção das suas complicações futuras, como o herpes zoster, que você vai falar daqui a pouco. E a varicela ela pode evoluir para doenças mais graves? Ela pode complicar com doenças graves, e as complicações da varicela são principalmente em crianças grandes e em adultos. E essas complicações podem ser desde uma pancreatite, uma púrpura, uma encefalite, doenças neurológicas graves, síndrome de Guillain-Barré e, de uma forma comum, as infecções de pele, que sempre deixam alguma cicatriz. Se você olhar a população geral, a maioria das pessoas são acometidas em alguma fase da vida pelo vírus, tem alguma cicatriz da catapora que nunca mais desaparece. Quais são as suas dicas finais? Prevenir. Aos 12 meses, fazer a primeira dose da vacina da varicela. Repetir essa vacina como um reforço com 15 meses, no máximo até 24 meses. E todas as pessoas que ainda não tiveram a varicela podem fazer a vacina sempre, mesmo adulto, com intervalo de 30 dias entre uma dose e outra, para garantir realmente o efeito protetor. Em relação à varicela, antes da gestação, todas as mães que têm varicela antes de estar grávidas, elas têm uma quantidade de anticorpos que passa a proteger a criança, na maioria das vezes, até 4 a 6 meses. É um motivo que nos deixa felizes, porque a vacina é feita a partir de 1 ano, então existe uma cobertura parcial. Já em função disso, a gente sugere que todas as pessoas que pretendem engravidar e que são suscetíveis à doença, façam a vacina antes de engravidar. Diante do exposto, agora que sabemos mais sobre a doença, não custa nada levar o seu filho para se vacinar, evitando desconfortos futuros. Acompanhe agora a entrevista sobre coluna vertebral. A partir de agora, falaremos sobre a campanha de apoio à saúde da coluna vertebral, que possui como slogan "Imagine sua vida sem dor nas costas". Assista agora a entrevista. Johnny, eu queria que você então explicasse como que surgiu essa ideia da campanha. Então, essa campanha vem da necessidade que a gente percebe da má postura coletiva, né? Como sendo a mais importante das desordens, a necessidade da informação. Então, a campanha nasceu através da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna, da qual aqui em Santa Catarina eu sou diretor da região norte do estado, e a gente está divulgando esse processo de orientação, trazer informação. A partir do momento que a gente entende as coisas, a mudança fica mais fácil e entendimento também. Então a campanha nasceu da necessidade de informação. Essa é a proposta? Essa é a proposta. Obviamente que a partir daí, as pessoas que apresentarem realmente disfunções e tiverem algum tipo de patologia associada, aí as indicações corretas de orientação, tanto para as visitas médicas ou para tratamentos de reabilitação, mas a ideia inicial é trazer informação. A partir do momento que as pessoas têm um esclarecimento melhor sobre as coisas, os cuidados se tornam mais visíveis e mais fáceis e mais compreendidos, e aí a redução natural de algumas doenças que viriam pelo desconhecimento. Quais são as causas mais frequentes que geram as dores na coluna? Então, dor na coluna, ela é de várias formas, né? Então, assim, é um conjunto de ações.
Mas a gente acredita que a mais importante de todas elas é sim a má postura. E aí, em cima disso, a gente retroalimenta outras situações. Fatores como o sobrepeso são importantes, a alimentação hoje tem uma correlação direta sobre as alterações de coluna. Fatores genéticos, Carol, são bastante importantes que a gente tem como predisposição, mas elas são aumentadas daí pela má postura. Então tem um fator importante aí também, o estresse hoje, essa rotina enlouquecida que as pessoas estão vivendo, elas fazem com que a gente tenha uma solicitação maior das estruturas e um cuidado menor. Então o estresse tem um valor bastante importante e o sedentarismo. A gente ainda acha que não precisa fazer exercício, que o corpo vai dar conta sozinho. Então esses talvez sejam os fatores mais importantes. E aí a má postura retroalimenta tudo isso aí. Então ela é o carro-chefe, sim, da maior parte das doenças que comprometem a coluna. E o que você fala em relação ao uso do celular com relação à coluna? Então, já existem alguns estudos, inclusive no Brasil, mas estudos internacionais, inclusive no Brasil, que já estão mostrando que nós já estamos tendo alterações mecânicas de estrutura que vão estar no DNA, ou seja, as gerações que estão nascendo já terão alterações posturais em função dos smartphones. Veja bem, quando a gente anda, nós obrigatoriamente deveríamos estar fazendo os movimentos dos braços, o olhar numa linha horizontal para a gente ter uma percepção do campo espacial e equilíbrio e coordenação associadas para usar o corpo de forma correta. A partir do momento que a gente está baixando a cabeça agora por causa dos celulares e fazendo isso até na rua, a gente está perdendo a possibilidade de andar de forma correta e essa pressão ao baixar a cabeça, ela aumenta em torno de 20 a 30 quilos de carga em cima da cervical desnecessariamente, repetida por várias horas ao dia. Isto na somatória de um longo tempo, ou às vezes num espaço menor, pode vir a trazer as doenças mais comuns, que daí são as discopatias. E as hérnias de disco acabam sendo assim as mais expressivas em relação a essas alterações. Então os smartphones, os videogames, os computadores estão sendo realmente um vilão para que a nossa saúde postural fique boa. Quais são os cuidados que as pessoas elas devem ter para evitar essas dores? Primeiro entender isso, né? Que uma boa parte delas vem porque a gente não posiciona o nosso corpo de forma correta. Então, o entendimento disso. Outra coisa que é bastante importante é o não desprezo por essas informações. Porque a gente percebe que as pessoas fazem assim, tá bom, eu entendi. Mas elas não incorporam isso como verdade porque a gente não sente a pequeno e médio prazo. A gente vai sentir isso a longo prazo. Então, na verdade, a informação é que vai fazer isso não acontecer de forma correta. E aí sim, ser orientado por bons profissionais que possam aí contribuir de alguma forma real a fazer essa diferença para que não se instale doenças lá na frente. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o que é a escoliose. Então, a escoliose é uma das principais alterações posturais onde a coluna entra num desequilíbrio. A nossa coluna, ela tem um jogo de curvas. Então, uma coluna reta não é uma coluna que parece um poste, tá? Uma coluna reta, ela tem um jogo de curvas. O problema é que essas curvas, elas têm que ter o mesmo ângulo. Quando esses ângulos saem do eixo, a gente começa a ter as alterações posturais. A mais comum é a escoliose, porque ela inclina o corpo lateral e aí as deformidades vão se instalando. E elas se retroalimentam pelas posturas. Então a escoliose é de todas as alterações patológicas que mexem com o alinhamento, a mais expressiva e a mais comum. E aí vocês mulheres são mais comprometidas por ela em função de alguns outros fatores. E como identificá-la? A escoliose, primeiramente, no espelho. É importante que as pessoas se olhem. Quando você começa a ver que tu tem um ombro mais baixo do que o outro, que a sua cabeça está mais inclinada para um lado para o outro, que você percebe que a sua pelve parece estar mais alta do que a outra. Às vezes as pessoas sentem, inclusive até na marcha, parece que uma perna está mais curta do que a outra. Essas são evidências primárias que a gente consegue observar que já manifestam a possibilidade de a gente estar desenvolvendo uma alteração de escoliose. E os resultados que você percebe com essa campanha? Essa campanha tem dado pra gente e a conotação que a gente tem visto pelas outras associações que fazem parte do sistema no Brasil
a gente tem percebido que as pessoas têm olhado mais atentos para isso. E é tão impressionante quando você traz a informação, e a gente começou agora uma campanha com as escolas, e agora a gente vai ampliar esse processo. É tão bacana quando a gente percebe que o adolescente, o jovem, e até as pessoas mais velhas, elas recebem a informação de forma correta e elas vão reproduzindo isso. Então, a campanha, ela se tem como evidência de sucesso pela informação. A gente acredita que é através da informação que muita coisa pode mudar. Queria que você deixasse essas dicas finais. Então, dicas finais, isso sempre me perguntam, né? Então, assim, primeiro, cuidar da sua postura. É importante que a gente não desdenhe do processo postural. Então, cuidar da postura. Aquelas sensações de largado que a gente tem quando se joga num sofá, não fazer, ao dirigir, ao estudar. Então, não largar-se da postura. Segundo, importante é diminuir o nível de estresse, porque quanto mais acelerado a gente tiver, mais alterações metabólicas a gente vai fazer e o corpo vai pagar por isso. Bons hábitos alimentares é importante, porque o que entra não queima, acumula, então a gente vai alterando o processo. E uma outra informação bastante bacana é a atividade física, que é importante. Todo mundo fala fazer exercícios, mas o porquê fazer exercício? Fazer exercício porque ele é a manutenção do teu corpo. Sabe o carro, quando a gente faz a revisão, tudo certinho? O corpo precisa disso, então o exercício físico é esse processo. Então, resumindo, atividade física, menos estresse, cuidados com a postura, uma boa alimentação e sono. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de sono. Essas possibilidades juntas nos trazem uma postura melhor e uma coluna mais saudável e uma vida melhor. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir a entrevista com um médico dermatologista sobre herpes zoster. Em alguns segundos já estamos de volta. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. O tema da vez é a doença chamada herpes zoster. Acompanhe agora. Dr. Edmundo, o que é a doença herpes zoster? O herpes zoster nada mais é do que o famoso cobreiro que a gente escuta todos os dias. Eu estou com um cobreiro. Só que na verdade o cobreiro ele está sendo desmistificado. O cobreiro ele não é de fungo, ele não é de bactéria. O cobreiro, o famoso herpes zoster, ele é uma doença viral e é do mesmo vírus da catapora, da famosa catapora das crianças da varicela. Ele é formado pelo vírus varicela zoster, que geralmente é adquirido na infância pela doença da catapora, e ele é reativado no corpo da gente a partir dos 50 anos. Não exatamente 50 anos, mas é a idade em que existe uma maior prevalência da doença por uma baixa da imunidade do nosso corpo. Então essa doença ela só acontece para quem já pegou catapora? Quem pegou o catapora tem uma chance de 1 para 3 de ter um episódio de herpes zoster. A gente tem alguns casos das pessoas que têm contato com o vírus e tem a disseminação da doença de herpes zoster também. A gente sabe que hoje em dia 94,3% de toda a população tem esse vírus no corpo e que 33% dessa população em alguma época da sua vida vai ter um episódio de herpes zoster. A grande diferença que nós temos hoje em dia é que nós temos como prevenir essa doença e nós temos vacina para isso. A questão então, ela não é mais comum somente nas crianças? Não. A doença pode acontecer nas crianças, porém a maior prevalência dessa doença, do cobreiro, do herpes zoster, ela é a partir dos 50 anos, então no adulto e no idoso, né? Onde existe uma diferença da imunidade do corpo com uma menor formação dessa imunidade.
e facilitação dessa doença, que nada mais é que o vírus está num gânglio nervoso do nosso corpo e ele é ativado. Ele começa a caminhar, começa a dar alguns sintomas, tipo vermelhidão, diferenciação da sensibilidade da pele e posterior formação de bolhas e vesículas, que uma vai se juntando com a outra e formando então o grande aspecto de cobreiro, de tecido de cobra, que daí advém o nome cobreiro. E quais são essas vacinas que você comentou para a prevenção? A vacina do herpes zoster, ela é uma vacina que é feita a partir dos 50 anos, então, sabendo que a criança hoje com 5 anos adquire catapora, a partir dos 50 anos é obrigatório que ela faça essa vacina, porque a doença do herpes zoster, ela mata pouco, porém ela é extremamente incapacitante. E a gente faz porque hoje a gente sabe que em 2014 a população acima de 50 anos do Brasil, ela é uma população de 21,7%. E em 2060, daqui 45 anos, essa população vai ser de 47%. Então é uma coisa extremamente prevalente saber que as crianças de 5 anos hoje que têm catapora, daqui 45 anos terão uma chance de 33% de terem essa doença. E como que ocorre a transmissão? A transmissão do herpes zoster, diferente da catapora, da varicela, ela é uma transmissão pessoal. Então a pessoa tem as vesículas e bolhas, com aquele resíduo, com aquele líquido que sai dessas vesículas, ela pode se contaminar. Ou com o uso de toalhas e materiais de pessoais da pessoa. Então, uma das prevenções importantes também, além da parte da vacinação, é fazer separação desses objetos pessoais da própria pessoa. Como que é feito o tratamento? O tratamento ele é um tratamento hoje em dia multifatorial. Como a doença é viral, nós temos 3 antivirais que são usados hoje em dia para o tratamento da herpes zoster, junto associado com remédios fortes para dor e até com anti-inflamatórios para tentar diminuir os efeitos colaterais da doença e principalmente os traumas que essa doença pode deixar no corpo da gente. Então, se não tratada corretamente, quais são as sequelas que essa doença pode trazer? As sequelas são várias. A gente sabe que até 20% das pessoas infectadas de um episódio apenas de herpes zoster, a gente pode ter uma coisa muito importante chamada neuralgia pós-herpética, que é uma doença, é uma entidade extremamente difícil de ser tratada, que requer um tratamento multidisciplinar, às vezes com outras especialistas, como neurologista e até mesmo oftalmologista, porque além de pegar no corpo, o herpes pega no rosto e pode ter comprometimentos de outra consequência, chegando em 6% dos casos de cegueira, quando pega na região dos olhos. E outras consequências. Então a gente divide as consequências da pele, as consequências do olho, as consequências da parte neurológica, de sequelas neurológicas. E aqui eu quero fazer uma ressalva bem importante de um número do aumento da incidência de derrame, de AVC, nas pessoas que são contaminadas por herpes zoster. No primeiro episódio, tem um aumento de 63% nas primeiras 4 semanas pós-doença. E o mais importante, mas que daí já fica também para a parte das pessoas imunodeprimidas, é o comprometimento sistêmico, da onde pega o cérebro, pega pulmão, podendo pegar o corpo inteiro, dando várias sérias sequelas. Estamos em constante busca de ser feliz, mas o que nos torna feliz é aquilo que fazemos, o que realizamos e o que conquistamos, ou seja, é o resultado das nossas ações. Você já avaliou se suas atividades diárias estão lhe levando para este caminho de realização? Cada indivíduo tem uma realidade e uma personalidade única e é desta forma que o coaching pessoal aborda o ser humano. André, o que é o coaching pessoal?
O coaching pessoal, ele é um processo de desenvolvimento humano que visa a transformação pessoal, trazendo mais realização, mais equilíbrio e mais qualidade de vida para a pessoa. Quais são as técnicas que são utilizadas? Cada caso vai exigir técnicas específicas, mas o mais importante é que essas técnicas elas visam desenvolver os valores da pessoa, qual é o seu propósito de vida, quais são os seus objetivos, e essas técnicas elas vão ser aplicadas através de atividades que muitas vezes elas serão escritas para que elas tragam à tona todas essas informações. A felicidade, ela é um estado de espírito, é uma sensação de bem-estar e de contentamento. Então, elas são momentos duráveis de satisfação que vai estar ligado diretamente com a realização pessoal. Cada um vai ter o seu conceito de felicidade, né? E esse conceito de felicidade, ele vai estar diretamente ligado ao que lhe satisfaz e aos seus valores. Então, a primeira coisa é você conhecer quais são os teus valores e qual é o teu propósito de vida. Um outro ponto é você saber o que lhe satisfaz, o que lhe dá motivo para você agir. E terceiro é você alinhar então a tua vida com essas respostas anteriores. E aí você vai verificar se a vida que você leva hoje, ela está indo de encontro a essas respostas e se não, o que você precisa fazer então para mudá-la e se tornar uma pessoa realmente mais feliz. Para traçar objetivos bem definidos, você precisa observar 5 pontos. O primeiro deles é se o seu objetivo ele é um objetivo que é específico. Depois você vai perceber se esse objetivo ele é mensurável para você. Depois você precisa também saber se ele é alcançável. Para você não perder a sua motivação, você não pode traçar um objetivo para você que seja muito distante da tua realidade. Depois você também precisa se perguntar se esse objetivo ele é relevante para a tua vida. Qual é a importância para você quando você alcançá-lo? O que ele vai trazer para a tua vida? O que você vai ganhar com ele? E por último, qual é o tempo para você alcançar esse objetivo? Você precisa ter um prazo para que você realmente busque todos os dias alcançar dentro daquele prazo que você se propôs. Agora vamos conversar com uma empresária que fez algumas sessões de coaching e ela vai falar também como foram os resultados que ela teve com essas sessões. Mariana, por que você decidiu fazer o coaching? Porque eu cheguei num ponto da minha carreira que eu precisava tomar algumas decisões. E para ter certeza que essas decisões estavam certas e que iam me levar a um objetivo maior no futuro, eu chamei a Andréia para saber que rumo tomar e ter mais autoconfiança para poder decidir tomar todas as decisões, em todo caso. E quanto tempo que você fez? Foram iniciais 10 sessões de 2 meses e meio. Qual foi o objetivo principal? O objetivo meu era bem comportamental, então foi melhorar a minha gestão dentro da empresa, observando o meu comportamento antigo para realmente ver o que precisava ser melhorado. Quais foram os resultados que você percebeu? Por ser comportamental, não tenho resultado de números, então não posso te dizer assim, lucros ou coisa assim. Mas o meu comportamento, a minha autoconfiança, a minha certeza de saber que eu estou fazendo do jeito certo, esse é o maior benefício, além de eu me sentir muito realizada hoje. Então você indica? Muito, muito mesmo. É difícil, né? Não existe uma fórmula pronta para você ter um maior desempenho. O que a gente tem que ter em mente é que depois que você define um objetivo, você precisa traçar as ações estratégicas para você alcançá-lo. E depois que você traça essas ações, você vai efetivamente entrar em prática, ou seja, você vai agir. A ação é que vai efetivamente fazer com que as coisas aconteçam no teu dia a dia. E o teu desempenho ele só pode ser melhorado se dia a dia você estiver focada naquele objetivo que você se propôs, com muito trabalho, com muito esforço e com muita dedicação. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Lembrando que você também pode acessar o site vocêsabefazer.com.br para acompanhar todos os vídeos do programa. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, neste mesmo canal às 14h30. Até lá! Tchau!
Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Itagres Revestimentos Cerâmicos.